Chocolate, fanfic escrita por Kelvin, editada por Kelvin, narrada por Kelvin, narração inicial Thiago. Dia 17 de setembro de 1593. Cara senhorita Pauli, gostaríamos que viesse trabalhar em nossa casa como uma professora para o meu marido, que não sabe escrever nem ler. Portanto, gostaria que a senhorita o alfabetizasse. Achamos boas referências sobre você. Esperamos que a senhorita seja mesmo tudo isto. Capítulo 2. A chegada de Pauli. Pauli vai até a estação de trem de Londres para ir até Chalkhill, uma cidade no interior da Inglaterra. No meio da viagem de Pauli, o trem para de repente e o maquinista vai falar com os passageiros, os avisando que terão que parar, pois está faltando carvão para continuar a viagem. Neste momento, Pauli fica extremamente estressada e preocupada, pois já era a primeira vez que ia ensinar para um adulto e ela tinha novos chefes e não sabia como funcionavam as coisas naquela casa. E o maquinista indica uma ótima pousada, perto da ferrovia, onde ela não se atrasaria de jeito nenhum para seu trem no outro dia. Pauli também perguntou onde ela poderia fazer uma ligação. O maquinista responde que na pousada e na cidade não há nenhum telefone, então ela teria mesmo que mandar um telegrama e esperar que ele chegasse antes dela. Pauli vai até aquela pousada. Quando olha por fora, não acha ela grande coisa, mas assim que ela entrou, ficou deslumbrada com a beleza daquela pousada. Era uma pousada em tons verdes com dourados, que ela achava uma combinação maravilhosa. Quando ela chegou, foi conversar com a recepcionista, que por um acaso também era a dona. Ela a indicou o quarto 130 para que ela fosse dormir, pois era um quarto onde ela teria visão para a ferrovia, onde ela não se atrasaria para o trem de forma alguma. Então Pauli pega a chave, sobe e deita, mas Pauli não consegue dormir com os estranhos barulhos que vêm de baixo. Então Pauli resolve sair do quarto e espionar da onde estava saindo aqueles estranhos barulhos. Pauli desce as escadas delicadamente e espiona pela fechadura de uma porta, algo que era uma tremenda falta de respeito na época. Pauli olha pela fechadura e vê que a senhora, tão simpática, ela estava fazendo uma sessão espírita, algo que era extremamente assombroso para Pauli, já que ela era católica. Então Pauli corre para o seu quarto, pega seu crucifixo e começa a rezar, para que nada daqueles espíritos viessem a cair sobre ela. Capítulo 3. O segundo dia de viagem. Pauli acorda cedo, vai tomar café da manhã e se despede da simpática senhora, que agora ela vê com outros olhos. Ela vai até a estação de metrô, mostra o seu voucher, que era da cadeira 43 do vagão A. Ela se senta e se deslumbra com a belíssima paisagem
que tem no caminho até Chalk Hill. Na viagem, Pauli fica extremamente preocupada, pensando se o seu telegrama chegou a tempo, e torcia para que chegasse, pois senão já ia aparecer com uma má impressão. Capítulo 4. Chalk Hill. Chalk Hill era uma cidadezinha muito elegante no interior. Uma cidadezinha com casas simpáticas de madeira, porém um estilo muito sofisticado. Pauli procura um cocheiro para que leve ela até a casa dos Clanworth. Pauli rapidamente procura um cocheiro em sua volta, olha para todos os cantos até que avista um homem balançando um chapéu, perguntando se ela precisava que a levasse para algum lugar. Pauli acha o homem muito simpático e o agradece por ter oferecido o seu coche. Pauli, quando chega na frente da casa, já fica deslumbrada com a beleza e principalmente com uma torre, onde ficava meio encoberta por uma árvore, mas ela, mesmo assim, se apaixona. Pauli, quando chega à porta da casa, fica deslumbrada com uma pequena torre que ficava encoberta por uma das árvores. E também se deslumbrou com a fachada da entrada da casa, onde ela rapidamente desceu do coche, pagou 1 libra esterlina, bateu à porta da casa e uma mulher saiu, perguntando quem era, o que queria e de onde vem. Pauli responde que era a nova professora do Sr. Clanworth. Então a governanta a pede para entrar e a leva até o seu quarto e diz que depois iria conhecer os seus novos chefes. Pauli segue aquela mulher que diz ser a governanta da casa e a leva até a torre, aonde tem um pequeno cômodo que seria o quarto de Pauli. A governanta explica para Pauli que o quarto de estudos é do lado do quarto do casal e a senhora Clanworth trabalha em Londres, então ela raramente está em casa. O Sr. Clanworth, ele estaria a esperando no quarto de estudos, no andar abaixo, que daqui meia hora Pauli já poderia descer. Pauli não gosta muito do quarto, pois o quarto tinha móveis velhos e somente coisas velhas, que pareciam que já foram usadas há muitos anos atrás, como um castelo antigo e as coisas velhas tacadas no porão. Pauli diz à cozinheira que estava lá para perguntar se ela precisava de algo para comer, pois a viagem foi longa. Pauli agradece e pede somente um chá, e pede para já levar à sala de estudos, pois no tempo que ela observava o quarto já havia se passado 15 minutos. Pauli observa que tem um clarão vindo de trás do guarda-roupa, o que ela resolve ver, porém já a chamam, pois seu chá está pronto e o senhor está a lhe esperar. E ela não podia deixar os seus novos chefes a esperar de seu serviço pela sua curiosidade. Então Pauli desce aquela escadaria e vai até o quarto do casal, que era vizinho da porta que dava a escadaria para a torre. Pauli vai até o quarto e se depara com o Sr. Clanworth, que era um homem muito assustado
preocupado com tudo, além de sua grande inquietação naquele cômodo. Então Pauli chega e diz: "Olá, Sr. Clanworth." O homem olha para ela e sorri, dizendo: "Não me chame de Sr. Clanworth, me chame de aluno." A partir daquele momento, Pauli sentiu uma grande inteligência vindo dele, como se fosse um sopro em seu rosto. Mas mesmo assim, ele não deixa de observar cabisbaixo aquele cômodo. Pauli o pergunta: "Por que o senhor está tão cabisbaixo? Hoje irei o ensinar a ler e escrever. Começaremos pelo alfabeto. O senhor sabe?" Capítulo 5. Depois da aula. Depois da aula, Pauli e Sr. Clanworth, agora chamado como aluno por Pauli, resolvem passear para conhecer um pouco mais da belíssima cidade que é Chalkhel. Eles vão até uma padaria e nesta padaria vendem doces. Quando Pauli olhou para aquela variedade de doces, ficou boca em aberta e foi pediu para o seu aluno, Sr. Clanworth, procurar uma mesa. Então Pauli vai, busca os doces e quando vira a uma mulher muito mais jovem do que Sr. Clanworth conversando com ele. Sr. Clanworth começa a chorar profundamente e parece ter surtos de depressão naquele momento, coisa que Pauli não sabia que ele tinha. Pauli pede para a moça ir embora rapidamente e pergunta para o Sr. Clanworth o que havia acontecido. Sr. Clanworth diz que ela era somente uma babá e não havia com o que se preocupar. Era uma babá muito antiga que trabalhou já na família e ele tinha más recordações com ela. Pauli sentiu que havia algo de errado naquela mulher, que ela era louca ou que tinha alguma outra história entre eles que eles não haviam a contado. Capítulo 6. O jantar com os patrões. Pauli chega na casa Clanworth e vai para o seu quarto, deitar e se trocar, para ir jantar com seus novos chefes, que haviam a convidado. Pauli fica pensando no momento que havia acontecido. Queria tanto perguntar para seus chefes o que ela era de verdade, que ela sabia que havia algo de errado, mas ela não podia, teve que se conter e foi se banhar. Pauli jantou com seus chefes, com aquela inquietação e o nó na garganta para perguntar, mas resolveu não perguntar, pois era nova na casa e podia acabar perdendo seu emprego. Então Pauli sobe para o seu quarto e vai se deitar. Capítulo 7. A noite. O que está acontecendo? Diz Pauli. Quando ela abre os seus olhos, vê o armário que saía a luz reluzente de dia arrastado com uma pessoa andando pelo quarto. Pauli assusta, pega sua lanterna e rapidamente vira para a pessoa. Quando ela vira, é uma criança que quebra uma garrafa que havia no assoalho do piso do quarto e enfia na barriga de Pauli.
a garota sai correndo pela janela e, neste processo, derruba o armário e assusta todos na casa. Todos sobem correndo para ver o que havia acontecido no quarto, e Pauli conta a história. Quando Pauli contou, a cara de Sr. Clanworth foi como se ele tivesse visto um fantasma ou um espírito assim, que foi a mesma cara feita pela Sra. Clanworth, que até antes não havia demonstrado reações faciais nenhumas. Então, rapidamente, Senhorita Clanworth manda a governanta chamar um cocheiro e a cozinheira ligar para os senhores Morton, que eram 2 curandeiros na cidade. Charlotte, que estava apoiada próxima à janela, quase caindo dela, pois estava sem forças, vê o coche chegando com os senhores Morton. Naquele momento, foi um intenso alívio para ela. Então, os senhores Morton saíram do coche, subiram rapidamente no quarto e arrancaram aquele pedaço de vidro e costuraram a barriga dela. Os 2 irmãos pegam Pauli e a colocam na cama e pedem para que a cozinheira fique a observando durante a noite, para que nada venha a acontecer mais, e alarmaram imediatamente as 2 xerifes para que procurassem a garota que fez este absurdo com a senhorita Pauli. Minutos depois, chega uma das xerifes da cidade, pedindo para que Pauli descreva exatamente como era a garota que fez isso com ela. Pauli descreve cabelos cacheados, loiros, olhos azuis, pele bem clara, com um laço azul em sua cabeça. Então, neste momento, Sr. Clanworth, a cozinheira e também a governanta, junto com um dos Mortons, começaram a chorar profundamente. Capítulo 8 – A tristeza. Todos no quarto, exceto Senhorita Clanworth e um dos irmãos Morton, choravam. Mas Pauli não entendia por quê, pois na mente dela quem deveria estar chorando era ela, de dor, muita dor que ela sentia. A xerife perguntou para todos no quarto se eles conheciam aquela garota, e todos negaram. Então a xerife chamou o seu batalhão e foi andar pela cidade para desvendar este mistério. Enquanto isso, a outra xerife da cidade vinha até a casa para fazer um questionário aos moradores. Então a xerife chega e começa o questionário. Senhora Clanworth se recusa a responder qualquer coisa. Já os outros falam abertamente. Sr. Clanworth começa a chorar assim que vê a detetive. Sr. Clanworth, naquele momento, em seu choro, parecia que havia perdido a sanidade. Ele começou a falar que era um espírito, um fantasma, que foi cortar Senhorita Pauli, pois o fantasma batia demais com a descrição da falecida filha deles. A xerife era nova na cidade, fazia apenas 1 ano que ela havia chegado. Então ela não sabia quem era esta criança,
Então o Sr. Clanworth a contou que ela foi empurrada nas margens do rio para se matar, mas ninguém sabe por quem até hoje o laço dela, mas temos certeza que ela foi empurrada do rio, pois é o outro lado, o lado que ela não deveria ter se jogado, mas não sabemos como. Mas o laço estava lá. Para o xerife, o homem estava delirando, falando poucas verdades. Mas então ela pergunta para uma das cozinheiras: o laço da garota foi encontrado do outro lado do mole. Como vocês acham que isso aconteceu? Então a cozinheira responde: eu não sei. Ela deve ter pulado no rio, com certeza. Por que alguém empurraria uma garotinha tão bonita? Mas de uma coisa eu sei. O que o Sr. Clanworth disse é verdade. Posso perder o meu emprego, mas a barbaridade que aconteceu hoje não deixarei para trás. Não acho que não foi um espírito. Foi alguém, um ladrão, nesta casa. Ele está nesta casa. Provavelmente no porão, que tem saída para a torre. Provavelmente no porão. E a mulher parecia outra que delirava para a detetive. Pareciam que todos naquela casa eram loucos e a detetive tinha vontade de surtar. Quando ela perguntou para a governanta, que parecia ser mais sensata e simpática, por isso ela pensava que iria dizer facilmente tudo o que precisava. Então ela perguntou: o laço está nesta casa? Então a governanta responde: o laço não está mais. Ele sumiu há dias atrás. Muitos dias atrás. Se eu não me engano, faz quase um mês que o laço está desaparecido. Ninguém sabe onde ele está. Ninguém mesmo. E outra loucura vinda de outro morador da casa. Já que a senhora Clanworth se recusou a responder o questionário, ela só teria uma opção: perguntar para a própria Pauli. Ela sobe até o quarto da torre e pergunta para Pauli se havia algo de diferente naquela noite para ela. Então Pauli responde que era apenas a primeira noite para ela naquela casa. Embora ela havia chegado no dia anterior, mas a noite que passou o dia era a primeira. Para a detetive, ela finalmente encontrou uma pessoa sensata. Embora a detetive acreditasse no sobrenatural e pensava que parte do delírio poderia ser parte de espíritos. A detetive conversa com Pauli e a pergunta se ela acredita no sobrenatural. Pauli diz que não, que isso é uma besteira, mas que para descobrir quem fez aquilo com ela iria até o final. Então a detetive diz: perfeito, então você consegue andar? Pauli demora para responder e diz: acho que sim. Para onde a senhorita quer ir? A detetive diz: para o porão desta casa. Vamos, rápido, vamos! Então Pauli pega um roupão, se cobre e desce toda a longa escadaria em caracol. Quando Pauli chega no porão, acha marcas de pegadas molhadas. Ela avisa a detetive e as duas saem à procura das pegadas juntas. As duas acham uma cama com alguns restos de alimentos que pareciam ter sido mexidos há pouco tempo, pois ainda saía fumaça. Aparentemente a cozinheira estava certa. Como isso era possível? Ela realmente está no porão. A cozinheira tem algo a ver. Vamos ter que descobrir a fundo, disse a detetive. Quando eles sobem, eles veem uma mulher passando correndo. Então elas gritam para parar. A mulher instantaneamente para,
com medo. Quando elas chegam mais perto, veem que é a cozinheira, querendo sair da casa. Então elas perguntam para a cozinheira por que a senhorita queria sair da casa. Ela diz porque tenho medo, mas a detetive não deixa barato. A detetive questiona até o mais profundo. Então a detetive ameaça a cozinheira a perder seu emprego se não contasse. Então a cozinheira vem com a bomba. Iria pedir para minha neta tomar cuidado. Nesse momento, a cozinheira é presa por não ter contado que a garota era neta dela. Mas então a cozinheira explica: não, me soltem, a garota não é minha neta. Quem cuida da garota agora é a minha neta. A cozinheira implora para que soltem ela e não vão atrás da neta dela. Então eles perguntam: qual é o nome da sua neta? O nome da minha neta é Tilly. Vão atrás da Tilly, por favor. Não, não, não. A cozinheira, desesperada, derruba um dos guardas que a segurava, sai correndo pela casa e sai pela porta dos fundos, aonde ela corre até uma casa que havia no meio da floresta, próxima à casa dos Clanworth. Ela corre, mas o batalhão é mais rápido do que ela. A seguram quando ela está a apenas 10 metros da casa. Então ela começa a gritar: corram, corram, irão pegar vocês. Então Tilly sai pela porta e grita: quem é? Eu não estou vendo nada, está muito escuro. Então os guardas a prendem e só vem um vulto passar por meio das pernas deles, um vulto azul. Um dos guardas derruba o lampião no chão e acaba queimando toda a casa de Tilly. A garota sai correndo até a casa dos Clanworth. Então, quando ela chega à casa, ela corre até o alto daquela torre, rasga um lençol que estava na cama, todo ensanguentado, os junta, faz uma corda e prende no ventilador da torre e se enforca. Quando ela se enforca, o laço cai de sua cabeça e uma gota de sangue que saía de sua boca caiu junto. Senhor e senhora Clanworth sobem a torre, preocupados para saber o que é. O barulho em sua casa. Mas o senhor Clanworth entra em um estado de transe e diz: ela se enforcou na torre. E no mesmo instante ele desmaia e começa a ter convulsões, que a governanta tem que cuidar dele, enquanto a senhora Clanworth sobe a torre. Quando a senhora Clanworth abrir a porta, ela cai dura no chão e desce rolando as escadas. Senhora Clanworth morreu, chorando e gritando, porque era realmente sua filha que estava enforcada no quarto. Sr. Clanworth fica tendo convulsões no quarto sozinho, pois a governanta teve que correr até a escadaria para ver o que havia acontecido. Quando ela vê, é o corpo da senhorita Clanworth, que estava no chão, morta. Então ela sobe as escadas e vê a garota morta. Nesse momento ela desce correndo as escadas chorando para chamar Pauli que os ajude. Então ela encontra Pauli no gramado procurando a criança. Pauli vai junto com ela para que ajudem Sr. Clanworth. Pauli pede para que a governanta fique olhando Sr. Clanworth enquanto ela vê a garota. A detetive e a Pauli sobem
a escadaria para ver o corpo da garota e acham um bilhete. O bilhete estava em cima da cama, escrito: "Me desculpe, mamãe, mas algum dia nos encontraremos de novo. Não aguento mais." Nesse momento, Pauli chora profundamente e implora para que a levem de volta para Londres, desesperada, como se um surto de loucura a tomasse. Então a detetive pede para um dos cocheiros do seu batalhão a levar para Londres, porque Pauli não aguentava mais Chalk Hill.